Olá, pessoal! Estamos aí no nosso vídeo 25º sobre o Estatuto Municipal do Servidor Público. Nessa tarde aí de terça-feira, do dia 30 de janeiro do ano de 2024. Nosso canal aí participando aí da sua preparação para o concurso público de Nortelândia. Nós estamos na seção 6ª da suspensão preventiva. Nós paramos no artigo 193. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, vai lá, faça uma forcinha. Você rapidinho vai conseguir assistir, vai conseguir entender, tá bom? Não existe outra forma de entender documento sem leitura e entendimento. Então vamos lá, gente. Artigo 193. A suspensão preventiva trata-se de medida cautelar que tem como finalidade resguardar os trabalhos da comissão durante a instrução probatória. Artigo 194. Em qualquer fase do procedimento, a comissão poderá determinar a suspensão preventiva do servidor, desde que seu afastamento seja necessário para que não venha dificultar a apuração da falta cometida. Parágrafo único. A suspensão preventiva será fixada no prazo de até 60 dias prorrogáveis por mais 30 dias, com remuneração sendo determinada preventivamente pelo chefe do Executivo ou Legislativo Municipal em despacho motivado, a fim de que o servidor não venha a influir na irregularidade a ele imputada. Artigo 195. Os procedimentos disciplinares em que for decretada a suspensão preventiva de servidor terão tramitação urgente e preferencial, devendo ser concluídos no prazo referente ao afastamento preventivo decretado, salvo autorização de prorrogação do prazo pela autoridade competente para instauração. Seção 12ª, né? Da prova. Subseção das disposições gerais. Artigo 196. O servidor tem direito à ampla defesa, podendo requerer e acompanhar a produção de qualquer prova em direito admitida. Artigo 197. O presidente da comissão apreciará o pedido de produção de provas na primeira oportunidade e indeferirá as impertinentes, procrastinatórias, desproporcionais ao rito adotado, que disserem respeito a fatos já provados e inconteste, inesquíveis à vista dos poderes íncitos à comissão. Artigo 198. A oportunidade para requerer a produção de provas é a defesa prévia, salvo se relativa a fato ou auto superveniente ou referido, hipótese em que o requerimento de produção prova será sempre justificado. Artigo 199. Não dependem de prova os fatos notórios, os incontroversos, em cujo favor milita presunção legal e existência ou veracidade. Artigo 200. A produção da prova se dará sempre que possível da forma menos onerosa e mais célere.
Artigo 201. A comissão ou autoridade competente poderá determinar de ofício a produção da prova. Subseção 2. Da confissão. Artigo 202. Considera-se confissão a declaração judicial ou extrajudicial do indiciado ou sindicado que admita como verdadeiro fato contrário a seu interesse. Parágrafo 1º. A confissão é divisível e admite retratação. Parágrafo 2º. A confissão será livremente apreciada pela comissão processante de acordo com as demais provas produzidas. Subseção 3. Da prova testemunhal. Artigo 203. A prova testemunhal é, em regra, sempre admissível, podendo ser indeferida pelo presidente da comissão quando os fatos já foram ou puderem ser aprovados por documento. Artigo 204. O rol de testemunhas devidamente qualificadas será apresentado na defesa prévia, salvo em se tratando de testemunha desconhecida à época dos acontecimentos, referida ou que depor sobre fato subveniente. Parágrafo único. Admitir-se-á o número não superior a 3 testemunhas para cada fato descrito no despacho inicial. Artigo 205. Poderá ser substituída a testemunha que falecer por evento comprovadamente imprevisível e que tenha ocorrido independentemente de influência do indiciado ou do sindicado, não possa comparecer nem em data futura. Inciso 3º. Tenha mudado para residência ou domicílio desconhecido ou que não possa ser encontrado. Subseção 4. Da prova documental. Documento é o objeto capaz de representar direta ou indiretamente ato ou fato. Os documentos, seria o parágrafo 1º, os documentos têm como condição de validade a licitude, a autenticidade e a forma legal quando prescrita. Parágrafo 2º. A reprodução fotográfica, fonográfica, cinematográfica ou de outra espécie similar, desde que autêntica, é meio hábil para provar o fato ou ato nela representado. Parágrafo 3º. O indiciado ou sindicado deverá produzir prova documental na primeira oportunidade de defesa, salvo se superveniente, destinada a compor-se a outra ou estiver em poder da administração. Seção 8ª do interrogatório e das audiências. Artigo 207. As audiências realizar-se-ão sempre na presença dos membros da comissão processante. Artigo 208. O indiciado ou sindicado será interrogado sempre pela comissão que o questionará sobre a sua qualificação, se possui procurador e se tem conhecimento da conduta ou fato que lhe é imputado, procedendo às perguntas específicas sobre o caso. Artigo 210. No interrogatório é vedado a repergunta ou intervenção do defensor. Vamos lá. Artigo 211. As testemunhas prestarão depoimentos em audiência perante a comissão processante e do procurador do
indiciado ou do sindicado. Parágrafo 1º. O presidente da comissão processante poderá designar dia, hora e local para inquirir a testemunha que, por motivo relevante, inclusive por estar recolhida à prisão, estiver impossibilitada de comparecer à audiência, mas não de prestar depoimento. A comissão poderá, no caso de testemunha recolhida à prisão, fazer a inquirição por escrito, dirigindo correspondência à autoridade competente para que tome o depoimento conforme as perguntas formuladas, e, se for o caso, pelo advogado de defesa constituído ou dativo. Artigo 212. Apresentado o rol das testemunhas, serão intimadas na forma deste ato. Artigo 213. Não sendo encontrada ou não comparecendo à audiência a testemunha, apesar de regularmente intimada, o presidente da comissão poderá redesignar dia e hora para sua oitiva, incumbindo ao indiciado ou ao sindicado a sua condução, independentemente de sua intimação, operando-se a preclusão para o requerente se novamente não comparecer. Artigo 214. Antes de depor, a testemunha será qualificada, indicando nome, idade, profissão, local e função do trabalho, número de cédula de identidade, residência, estado civil, bem como se tem parentesco com o indiciado e, se for servidor municipal, o número de sua matrícula, inquirindo o presidente ato contínuo sobre possível suspeição. Artigo 215. O indiciado ou sindicado cujo procurador não comparecer à audiência, desde que justificada sua ausência, o presidente poderá redesignar dia e hora para nova audiência, intimando expressamente ao indiciado ou sindicado dessa nova data e cientificando-o de sua responsabilidade em trazer o seu procurador para o ato subsequente, independentemente de nova intimação, sob pena de se dar continuidade à nova audiência e atos posteriores sem a presença de seu defensor. Parágrafo único. No caso de, além da audiência, o procurador também se fizer ausente, o indiciado ou o sindicado à audiência em questão, a intimação do novo ato será feita na forma do parágrafo 2º do artigo 185, sob pena dos atos posteriores se realizarem sem a sua presença e de seu defensor, ocasião na qual se nomeará um servidor como defensor dativo para a promoção dos atos posteriores na forma do artigo 222 deste artigo. Artigo 216. A comissão processante interrogará a testemunha, podendo, depois, a defesa formular reperguntas tendentes a esclarecer ou completar o depoimento. Parágrafo único. O presidente da comissão processante poderá indeferir, mediante justificativa expressa, as reperguntas que, se o interessado requerer, serão transcritas no termo. Artigo 217. As testemunhas da comissão serão ouvidas em audiência antes das testemunhas do indiciado ou do sindicado. Artigo 218.
O depoimento da testemunha, depois de lavrado, será rubricado e assinado pela mesma pelos membros da comissão processante e pelo procurador do indiciado ou do sindicado. Artigo 219. O presidente da comissão processante poderá determinar de ofício ou a requerimento a oitava de testemunhas referidas nos depoimentos, a acariação de duas ou mais testemunhas ou de alguma delas com o indiciado ou com o sindicado, quando houver divergência essencial sobre as declarações, sobre fato que possa ser determinante na conclusão do procedimento, a produção de nova prova que entender necessária, a dispensa de prova requerida que ainda não tenha sido produzida. Bom, pessoal, vou parar por aqui. Volto com vocês na sessão 9ª da revelia de seus efeitos. Peço a você que deixe aquele like. Nós estamos quase terminando, gente, a leitura e entendimento desse estatuto. Peço você também que se inscreva nesse canal, fique ligado em toda a programação aqui, que é para a família. Em breve nós voltaremos também com a programação para as crianças, para ajudar aí ao seu filho, né? Crianças que você conheça na parte aí de alfabetização e letramento. E também para ajudar você que é professor na sua prática pedagógica. Bem, gente, beijo para vocês e até o próximo vídeo.